Tava lembrando aqui do episódio do aniversário da Yasmin agora, né? Fizemos uma festa da Barbie e tal. E foi interessante, porque eu também estava passando por um processo. E aí eu até falei assim para Yasmin, olha, esse ano não vai ter música de karaokê, não vai ter nada, não tô com clima de cantar, não tô com clima de nada. Isso um dia antes. Aí no dia da festa, fui para registro, resolver umas coisas. Aí o Orlando montou o som para mim, pedi para ele montar o som. E aí ele falou, o que você quer que monte? Eu falei, coloca lá um notebook e tenta ligar, né? Você viu que tinha uma televisão lá, a gente instalou uma televisão? Tenta soltar a imagem do notebook na TV. Beleza. Aí ele ligou tudo e tal. Aí ele colocou, acho que instalou o microfone. Ele falou assim para mim, testa o microfone, porque ele não fala nem 1, 2, A, B, nada, né? Nem alô, teste, 1, 2, nada. E aí eu fui lá, coloquei um louvor, um playback e comecei a cantar. Só que eu estava tão angustiada, que sabe quando você começa a cantar e trava? Aí eu engasguei, aí o choro já veio, aí eu parei de cantar. Aí desliguei o microfone, fui no quarto da Yasmin e falei, filha, vai lá, testa o microfone para a mãe. Na verdade, não era para testar, porque eu já tinha testado. Eu queria que ela cantasse, para ver se me acalmava. E aí ela veio, ela testou. Beleza. Aquela festa nem era para acontecer, você sabe disso. Sim. Mas o Senhor foi tão misericordioso que a festa aconteceu. E as pessoas mais importantes para mim estavam lá. A sua família. Obrigado, Gi. A família da Lu, que são famílias de levitas. E aquele karaokê que eu falei que não ia ter música, que não ia ter louvor, se tornou numa noite de adoração. Foi. E ali Deus falou comigo que quando você está passando por um deserto, quando você está passando por sofrimento, não deixe de cantar. Adore. Não deixe de adorar. Como eu cantei, como eu adorei ali, só Deus sabe. Sabe quando você solta os louvores pela sua boca, mas o seu coração está sangrando? Era assim que eu estava ali naquele dia. Mas dias depois eu fui conversar com os meus pastores e eles falaram assim para mim, sem saber de nada. Que aniversário foi aquele? Que bênção que foi aquela? Né? Você imagina, junta Gisele, juntou Luciana, Paula, que não canta nada. Aí juntou Gabi com Yasmin, que também não canta nada. Até as crianças cantando lá. Como que era a música que eles cantaram? Bênçãos que não tem fim. E aí, o meu coração, ao mesmo tempo, se alegrou. Porque eu estava com tanta saudade de cantar com as minhas amigas, né, de adorar com as minhas amigas. E eu acho que a gente não poderia não falar sobre isso, né, dessa bondade de Deus, dessa misericórdia que Deus, que é somente o amor dele para derramar sobre as nossas vidas num momento que às vezes você não poderia nem estar em pé. Mas ele te sustenta, ele pega pelas suas mãos, ele te ampara. E eu vivo muito isso dentro de casa, quando eu, às vezes, em momentos de angústia, eu pego e ligo a Alexa lá e falo para ela, toca tal coisa, que é tão fácil, né? E aí ela toca, ela abre um leque de... Antes de vir para cá, eu falei, Alexa, toca Daniel Berg. E aí eu adoro muito o Daniel Berg, os louvores dele. E aí vai tocando um monte, assim, né? E como falam, né? Aquele ditado que... quem canta os males espantam, né? E é bem isso mesmo. Quando você está angustiado, bota lá um louvor para você ver o que acontece. Esses dias eu estava ouvindo uma música desses de fogo mesmo. E aí eu procurei ela, alguma coisa Anastácia, é o nome da mulher. Nunca tinha ouvido falar na música. Pense que eu coloquei aquele negócio lá. E sabe, parecia que nada tinha acontecido. Né? Então, eu queria agradecer.
mais uma vez, pelo privilégio de ser amiga de vocês. Nem fale, Gi, nem fale. É muito bom. Eu amo sua família. Minha família ama sua família. A Paula gosta demais de você. Minhas crianças, todo mundo. E assim, eu agradeço a Deus em primeiro lugar por estar aqui, sabe? Que você me dá essa oportunidade para poder falar um pouco. Sabe? Falar do amor de Deus na minha vida, na minha família. E que isso passe para as pessoas também que não tem outro caminho, é esse caminho. Jesus que traz a paz, Jesus é que traz a nossa alegria, sabe? Em tempos difíceis, tempos de guerra, só Ele consegue nos trazer algo, pelo menos um ar para respirar, um ar fresco, sabe? Só Ele. É que muitas vezes as pessoas, né, nos vê nas redes sociais, né, acham, nossa, uma fortaleza, né, tá tudo bem, nunca passa problema nenhum. E não é isso que Jesus fala, né? Jesus sempre fala, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas... Tem bom ânimo, porque eu venci, né? E se Ele venceu, nós também venceremos, eu creio nisso. Nando, a gente já está caminhando para os nossos finalmente. Eu acho que você deve ter preparado, né, um versículo, uma palavra. Então, eu preparei, com certeza. Essa palavra já está, como se diz, há tempos, né, aqui comigo para vir aqui. Eu amo essa palavra. É um capítulo que fala sobre o fim. Que o próprio Jesus fala sobre as coisas que vão acontecer. Mas o Senhor Jesus, Ele nunca falou para o tempo dele. Ele falou sempre para o nosso tempo. Então, quando os discípulos falaram para Ele, mestre, como que vai ser o fim? E Jesus fala, olha, vai ser assim, assim, assim. Só que eu acho que na cabeça dos discípulos, eles olhavam assim e falavam, mas não está acontecendo isso. Entendeu? Porque eles viviam no mundo deles, na região que eles moravam. Eles não olhavam o mundo como a gente vê hoje. Hoje, se você quiser ver o mundo inteiro, você vê pelo celular. Qualquer país, qualquer continente, qualquer mar. O mundo, para nós, a gente consegue ver. Então, quando Jesus falou sobre esse capítulo, os discípulos com certeza não entenderam. Que seria assim. Quando ele fala aqui, lá em Mateus 24, que é um capítulo que eu leio, não sei quantas vezes já li esse capítulo 24 de Mateus. Quando ele fala aqui, Jesus respondendo disse-lhes, cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Naquela época. Será que Jesus fala? Olha como você vê como Jesus não falou para o tempo dele. Muitos virão em meu nome. O cristianismo naquela época, quem que era? Jesus, velho. Ele estava lá. Então você vê, não tinha outra visão a não ser. Então quando ele falava isso, ele falava só, muitos virão em meu nome. No futuro, né? Lá na frente. Então isso que ele está falando, é lá no futuro. Lá na frente. Isso quer dizer no quê? Agora. Quantos se passam por Jesus? Quantos? Quantos falsos profetas? Quantos falsos mestres? Vários. Que leva a palavra como algo benefício próprio. E não é assim. O evangelho é confronto. O evangelho é negar-se a si mesmo, a você. Então Jesus ele fala aqui, olha, ouvireis guerras, rumores de guerras. Olhai, mas não vos associeis, porque, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Isso a gente escuta hoje. Então, para você ver como que Jesus não falava para o tempo dele. Então, vamos voltar no começo do podcast.
quando eu ouvia falar, Jesus está voltando. Mas você não ouvia falar. Não estava acontecendo o que acontece hoje. A natureza está clamando. A natureza está alertando que o Senhor está voltando. As pestes estão aí. As doenças que ninguém explica, está aí. Muitas coisas acontecendo em Israel, que é o nosso foco, que é a videira lá. Olhe para lá. Tudo que está acontecendo para lá é tipo sinal para que a vinda de Jesus. Para quem não acredita que Jesus está voltando, que está prestes a voltar, é só olhar o mundo. É só analisar o mundo. As coisas que estão acontecendo na música, o que acontece na música, o que prega na música, o que eles estão falando hoje, o que eles estão falando hoje nos jornais, o que eles estão falando hoje na internet. Onde está seu amor? O seu amor está onde? Está em Deus? Está nas coisas de Deus, ou ainda está enraizado algo do mundo em você? Então, Jesus está voltando. Mateus 24, quem quiser ler, pegue e leia. Leia com visão do mundo. Você vai ver o que Jesus falou para o tempo. Não para o tempo dele, mas para o nosso tempo. Isso quer dizer que eu gosto muito dessa palavra, eu podia pregar essa palavra para todo mundo, mas o meu recado assim, principal é: negue-se a si mesmo. Ame mesmo de verdade. Aprenda a amar o Senhor de verdade. Porque o mundo está aí. O diabo ele está querendo nos enganar a todo tempo. Querendo nos enganar com o celular. Nos distrair. Quanto mais você se distrai, mais longe você fica de Deus. Então assim, busque a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Ame a Deus, que eu tenho certeza que as coisas na sua vida, mesmo em tempo de guerra, você vai vencer.